No vídeo de hoje vou contar para vocês algumas histórias meio cabeludas que eu tenho escutado, algumas presenciado e nossa, que mexe comigo, tá? Sobre o problema de exploração aqui na região de mão de obra não qualificada. Bom, cara curiosos, então, roda aí. Olá meus queridos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama e vamos direto ao assunto. Vejam pela minha fisionomia que eu tô sério, tá? Eu não tô feliz, não tô alegre, não tô triste, mas tô sério das coisas que eu vejo que acontece aqui na nossa região e que tá aos poucos aqui virando uma Orlando da vida, tá virando um Boston da vida, um Miami da vida, coisas de cidade grande, né? Onde uma cidade pequena ainda, pela quantidade de população, né, pessoas que temos aqui, ainda somos uma cidade pequena, mas que me assombra com a exploração da mão de obra não qualificada, particularmente no ramo em que eu trabalho. Deixa eu contar a vocês uma história para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando montei minha escola de inglês, isso há anos atrás, lá no Brasil, em Paranaguá, eu montei a minha escola com o intuito de ajudar o próximo, que eram as pessoas que não tinham condições financeiras de fazer um curso de inglês, pois curso de inglês era uma coisa caríssima na cidade de Paranaguá. Eu estou falando isso de 2003, 2004 para lá. Realmente só estudava ali os filhinhos de papai ou aqueles que a empresa, né, que tinham os funcionários qualificados para poder estudar. A empresa pagava, então o funcionário ficava ali. Fora isso, nunca tinha visto um caso de uma pessoa de uma classe média baixa, classe pobre mesmo, ter direito a fazer um curso de inglês por ser tão caro. E nisso surgiu a famosa ECO, a English Class One. E eu comparava os preços de tabela que tinha na região, das escolas famosas, tradicionais, as franquias. Qualquer curso de inglês que você fosse fazer lá, tendo aula 2 vezes por semana, custava mais de R$100 naquele tempo. E eu resolvi oferecer algo em torno de R$40 o preço de uma mensalidade. O aluno pagava o material, que era feito por mim mesmo, né? Eu imprimia as folhas, depois criei uma apostila e preço barato também, e o pessoal tinha acesso a ter uma aula com qualidade e poder aprender inglês de uma forma até bem diferenciada do que tinha da região. O resultado foi que a escola foi crescendo e lembro que houve uma reunião da associação comercial dos diretores, né, os donos das escolas de inglês, e o professor Edson não foi chamado. Foram debater, né, que a essa escola de inglês do nordestino, que eles chamavam na época, né, estava, além de tomar os alunos deles, né, para estudar na minha escola, que era mais em conta, eu deveria ter que subir, né, a mensalidade para ser um preço competitivo, pois do jeito que eu estava fazendo, eu estava quebrando o monopólio dessa rede que existia na região.
Eu, como sempre, nunca tive medo de ninguém, enfrentei a cidade como ela era. A minha escola tornou-se a melhor escola de inglês de todos os tempos, tornou-se uma lenda, a English Class One. E nunca fiz da minha escola o fato de ela ter crescido, ter transformado uma escola de elite. Não, era uma escola para o povo. E ela encerrou continuando sendo uma escola para o povo. Tá, o que isso tem a ver hoje com o comércio e sobre a, entre aspas, né, denúncia que eu estou fazendo aqui? Comecei trabalhando numa empresa dos outros e tudo que eu aprendi transformei para a minha empresa, que começou sendo uma empresa de pequeno porte, praticamente era eu sozinho, depois foi crescendo. Hoje empregamos pessoas e nós temos hoje uma grande procura de candidatos em querer vir trabalhar na Lima Cleaning. E a gente já fechou, né, a nossa cota desse ano, que não tem como enviar, né, mais novos funcionários, porque nosso lema é a qualidade do serviço e não a quantidade. Então, é assim que dá certo as coisas. Se eu fosse um cara extremamente muito ambicioso, eu entupiria de mais casas e casas e propostas, mais se eu quisesse, mas sabia que a qualidade ia cair. E desde sempre, quando comecei a contratar pessoas, sempre fiz questão de pagar o valor de tabela da região, mas de uma forma que seja um padrão alto, um padrão de igual para igual o que um americano ganha na região. Então, classifica-se muito aqui no Alabama, no sul do Alabama, que as empresas normalmente de pequeno porte e de médio porte pagam supostamente bem os seus funcionários. Entretanto, as empresas que são de grande porte já têm fama de pagar muito pouco os funcionários para atender a demanda. E aí, os funcionários correm para as empresas de pequeno porte e médio porte. Não é à toa que no sul do Alabama, 89% do comércio é de pequeno e médio porte. É o que domina na região. E onde eu estou no meio da história. Mas o que me choca é saber, né, a exploração que existe de pessoas que são brasileiros feito eu, ou até latinos, tá? Que contratam também aqui na região. Quando eu falo latinos e brasileiros, eu sei que eu sou latino, tá? Eu entendo, eu estudei geografia e geopolítica, tá? Mas para os Estados Unidos da América, os americanos entendem, tá? Na geopolítica deles, que brasileiro é uma raça, latino é uma outra raça. Por quê? Eles entendem que o brasileiro fala português e os latinos falam espanhol. Então, existe essa diferença aqui, certo? Para depois ele vier me corrigir aqui. E o que eu quero dizer é que eu fiquei abismado quando eu soube a forma que certos brasileiros e certos latinos pagam essa mão de obra não qualificada a um preço praticamente de preço de escravo, trabalho escravo. Por quê? Gente, eu soube de casos de pessoas que fizeram 3, 4 limpezas em um único sábado, dando duro, e quando terminou o dia, só receberam $40. E teve gente que recebeu até menos do que isso. Soube de casos também de pessoas que fizeram deep clean
é uma limpeza mais profunda que a gente faz numa casa, que normalmente não é em um único dia. É 1, 2, 3 dias para você deixar tudo no grau. E de receber vindo de brasileiros no final das contas, acredito que eu vou lhe dizer, $25 o trabalho do Deep Clean. É isso que você tá assim passado como eu tô passado até agora. Cara, na minha empresa, pra você ter ideia, quando eu ofereço um Deep Clean para alguém, eu primeiro pago 3 vezes o valor de uma limpeza normal. Vamos supor que eu tenho uma casa que eu pago $100 de um apartamento, sei lá, de 2 quartos e 2 banheiros, 3 quartos, 2 banheiros, vamos supor, no geral, vamos supor, para fazer aquela limpeza. Se eu mandar fazer um Deep Clean, eu vou pagar $300 para a pessoa deixar aquele apartamento no ponto. Mas percebi que talvez eu seja um dos poucos que valorizam a mão de obra não qualificada aqui da região. Porque eu conheço uma outra empresa de brasileiros, casal muito conhecido meu, muito amigo meu, tá? Que comentou, que disse assim, que uma brasileira falou para ela: fulana, o que vocês estão pagando para o seu empregado é muito dinheiro. Porque o seu empregado, ele deveria ganhar nem sequer, tá? Nem sequer metade, entendeu? Do que você paga. Pagar tipo de uma limpeza, pague bem menor, bem inferior. Vamos supor, eu estou oferecendo uma limpeza de $100, aí o fulaninho que falou isso diz: eu uma limpeza dessa eu pago 30. Acabou. Aí alega: não, porque eu pago os impostos. Eu também pago os impostos. Eu também pago o seguro de trabalho, que se houver um problema, tá ali acobertado. Mas não, a pessoa prefere fazer uma exploração da mão de obra não qualificada em cima de um povo que muitas das vezes está preso, está escravizado. Porque não tem visão, não é orientado. Aí o que acontece? Quando sai da mão de um empregador desse e bate na minha porta e começa a trabalhar, e quando eu pago, ele olha o salário, chega lá no escritório da empresa, com os olhos cheios d'água, agradecendo pelo que recebe, que disse que nunca recebeu tanto dinheiro desse na vida dele. Porque foi indicação de um funcionário meu que já está há anos e que, graças a Deus, quando começou conosco, morava de aluguel em um trailer, aí depois conseguiu comprar um próprio trailer, ou tinha um carrinho velho caindo dos pedaços, hoje tem 2 carrinhos bons para trabalhar, para ajudar, ou conseguiu ajudar a filha a fazer uma faculdade, porque foi o valor que ela recebe da nossa empresa que compensa. E a fama já está rolando aqui na região. Ó, quem trabalha no Lima está resolvido. Por isso que a gente anuncia, né? Olha, Lima Cleaning está contratando para trabalhar na área de limpeza. Se você tem isso e tal, a procura é grande. Tá? Mas graças a Deus nós temos uma equipe muito boa, sólida. Pessoas que trabalham comigo há mais de 5 anos, 6 anos. Eu tenho uma funcionária americana que está comigo. Nossa, americana, tá? Ela era paramédica.
e ela surgiu na nossa empresa trabalhando apenas na lavanderia, que é um trabalho árduo e nós pagamos por hora, não é por serviço não, por hora. E ela recentemente falou para mim, para a Joelma, que esse foi o melhor emprego que ela encontrou na vida dela. Isso porque ela tem 53 anos de idade. Tem 3 filhas, inclusive a filha dela acabou de ser contratada na minha empresa, que está fazendo turno noturno na lavanderia também. E dizendo que está muito satisfeito com o nosso serviço. Você vê, americanos valorizando patrões brasileiros. Por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que pagar que é o justo, o correto, valorizar cada minuto que a pessoa está ali para que o serviço seja de qualidade e o cliente seja satisfeito. Mas infelizmente, como eu disse no início, está começando aqui a virar como cidade grande. Que primeiro as pessoas não pagam nem mais por serviço, querem pagar por hora. E eu já falei aqui em vídeos várias vezes que pagar por hora aqui nos Estados Unidos não é negócio não. A não ser que você seja muito bem qualificado. Tá? E olhe lá, viu? Falando de Alabama. Essa é a grande verdade. E quando não é isso, é querer pagar. Esse é o preço que tem, se não gostar, tem quem queira. E isso tá me assombrando, sabe? Porque eu não vou ficar mais rico ou mais pobre eu explorando o ser humano. Feito, infelizmente, no Brasil, né? No Brasil, que uma diarista ganha, né, ao mês, porque aqui você recebe por semana, é uma disparidade muito grande, né? Como o Joelma e eu fizemos uma live, né? Que aqui, uma diarista, ela frequenta o mesmo restaurante que o rico, o patrão, frequenta também. No Brasil pode isso. Mas do jeito que a coisa está querendo se encaminhar por aqui, daqui a pouco o valor vai cair, trabalho vai ficar escasso e quem fica no prejuízo? A região. Mas enquanto eu puder manter a qualidade de pagamento padrão ouro para o meu funcionário, a Lima Cleaning não vai nunca transformar esse tipo de empresa que está acontecendo aqui na região. Tá? Feito eu fiz com a minha escola de inglês. Ela começou sendo a escola do povo, terminou sendo a escola do povo. Esse é o desabafo que eu vim fazer hoje aqui. E eu gostaria que vocês comentassem o que é que acham desse registro que eu fiz aqui no canal. Tá bom? Se vocês gostaram, por favor, compartilhe essa informação para que o povo saiba o que se passa aqui na região. Para vocês que ficam, aquele abraço.